Raio dia mais uma vez pra mim. E hoje vamos falar mais uma vez do anime que me fez ficar na bad e no puro suco da tristeza, que é Made in Abyss. Depois daquele filme que eu não vou nem pronunciar o nome pra não ativar meus traumas de guerra. Enfim, caso vocês queiram ver os vídeos anteriores, onde eu conto e faço uma review completa das temporadas dessa animação, a playlist está aí na descrição. Recomendo assistirem para ter um entendimento completo. Mas de qualquer forma, vou fazer uma mini recapitulação de tudo que rolou em Made in Abyss. Pelo menos até onde já fiz review e contei sobre um enredo. Ops, quase esqueço de algo importante. Agradeço demais a todo mundo que comentou no meu vídeo anterior. Eu amo ler e responder cada comentário de vocês. Isso deixa meu dia muito melhor e me dá ânimo pra continuar. Agora sim, bora pro recap! Era uma vez um grande abismo que vivia uma garotinha em sua cidade chamada Urp. E ela se chamava Riko. Não vai colar esse texto de conto infantil. Então bora falar de forma mais direta e tensa. Essa menina chamada Riko um dia encontrou um robô com amnésia. O cara simplesmente não sabe quem é, nem de onde veio, muito menos entende as habilidades absurdas que tem. Com o tempo, os dois passam a conviver juntos, até que um dia, Riko recebe uma carta da própria mãe, que estava desaparecida desde então nas profundezas do abismo, chamando ela para se juntar a essa jornada. E o que Riko faz? Se joga literalmente com o robô que foi chamado de Reg. Vai pro buraco mais assustador e brutal que existe. Um lugar cheio de perigos, sofrimento e segredos que testam a alma de qualquer um. Na descida, a menina quase morre várias vezes e já sofre bastante logo nas primeiras camadas, a 1 e a 2, que em teoria são as mais tranquilas, onde a maldição do abismo ainda não causa efeitos absurdos. No final da segunda camada, a dupla encontra um apito branco, chamada Ouzen, que revela parte da lore do passado de Riko e, de quebra, mete a porrada nos dois só pra ensinar que com buracos não se brinca. Depois disso, eles passam por um mini treinamento de sobrevivência e, contra todas as probabilidades, sobrevivem. E logo em seguida, deixam o acampamento de busca da apito branco e partem rumo à terceira camada, que sinceramente não tem muita coisa além daquele mandíbula escarlate insuportável. Mas tá tudo certo, porque o Reg explode! Seguindo a jornada, eles chegam na quarta camada, onde a Riko se ferra feio. Ela é perfurada por um orbe perfurante, aquele projeto bizarro de porco-espinho, e quase morre, mas é salva na sorte pela felpuda amada pelos fãs, Nanachi. A Nanachi, aliás, tem um passado carregado de coisas macabras e tristezas. Ah, pobre Mitch. Continuando, a Riko se recupera depois de passar por um bom tempo em coma e acaba perdendo de certa forma o movimento do braço esquerdo, já que foi a área mais atingida pelos espinhos da criatura. E, enfim, a Nanachi decide se juntar ao grupo e se torna uma das maiores especialistas na maldição do abismo dentro do time, já que ela enxerga a aura do Abyss. Ela representa um Nereheito em seu estado ideal, eu diria. Se é que dá pra chamar assim, é claro. Um ser que perdeu sua humanidade pro Abyss, mas ainda manteve sua consciência e racionalidade. Descendo além da quarta camada, o grupo encontra o Jardim da Sorte Eterna, que esconde uma praga devastadora que vem acabando com a vida de vários exploradores, os Deceptores de Amarantina. Esses insetos parasitas usam os humanos como hospedeiros para se reproduzir, e também como alimento dos infectados por seus ovos. Quem revela todos esses detalhes é Umbrahend do Soberano da Alvorada, Bondroto. No fim, esses insetos despertam e as crianças são forçadas a fugir daquele jardim. E assim, finalmente chegam à quinta camada, o Mar dos Mortos, onde acontece o encontro com o próprio Bondroto, uma figura ambígua, sedenta por conhecimento, que usa crianças em seus experimentos macabros para tentar burlar a maldição da sexta camada e alcançar a forma perfeita de um Nereheite, assim como a Nanachi, que seria a forma ideal. Para isso acontecer, ele usa sua filha adotiva, Prushka, que desenvolve uma amizade profunda com a Riko. Durante esse arco,
Muitas coisas intensas acontecem, como o Ureg perdendo o braço por causa da ingenuidade do grupo, batalhas estratégicas contra Bondrotto, que conseguia prever todos os movimentos, e por fim, os lapsos de memórias do Ureg ao absorver a energia do Idofronto, a base dele. Assim, o garoto recupera habilidades antigas e entra em uma forma berserker furiosa. Enquanto isso, também são reveladas as crueldades que a Nanati cometeu ao lado de Bondrotto, ajudando a criar os cartuchos de carne, um projeto doentio que serve para proteger o usuário, sacrificando o corpo da cobaia e usando partes cruciais, como a alma e a humanidade como escudo da maldição. E uma das coisas que mais me traumatizou foi ele usar a Prústica, sua própria filha. No final da batalha, graças a ela, Bondrotto consegue alcançar a tal forma ideal de um Nerehate. Resumindo, o corpo perfeitinho do Bondrotto é cortado ao meio, graças à mão arrancada do Ureg. E a Prústica se torna um apito branco para Ariko, pois ela acredita fielmente nos sonhos da garota. Assim, o grupo finalmente consegue atravessar para a sexta camada, cujo acesso só é liberado com o auxílio de um apito branco, que agora é a Prústica. Agora sim, bota esse Gohan para trabalhar! Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô gostosa. Enfim, depois dos acontecimentos tenebrosos da quinta camada, o Timirico finalmente adentra o centro de transporte para a sexta camada, chamada de Altar da Fronteira Absoluta, o ponto sem retorno para os exploradores do Abyss. Esse local é basicamente um elevador submarino que desce e sobe, entre a quinta e a sexta camada. E é nele que entendemos por que a quinta camada se chama Mar dos Mortos. Durante a descida vemos criaturas abissais do Abyss, e quanto mais se desce nesse mar, mais se tem a visão de cadáveres congelados. A história por trás desse fenômeno se dá por uma das leis do abismo. Tudo que pertence ao abismo voltará para ele. Segundo o que a Nanati supõe, as almas passam, mas os corpos ficam abandonados na interseção entre a quinta e a sexta camada, o que faz com que o título Mar dos Cadáveres seja na verdade o mais adequado para esse lugar. A viagem até chegar à sexta camada é bem demorada. Ou seja, bastante tempo sentado e esperando. Mas depois de algumas partes desconfortáveis da viagem por parte da Ariko, eles finalmente chegam ao seu destino, enxergando a luz em meio à escuridão. Eles chegam à sexta camada, que foi nomeada Capital Sem Retorno, um local repleto de perigos e bem hostil para os exploradores. A partir daqui, o time Iriko não poderá mais subir ou voltar, porque se fizer... A profundidade desse local varia entre 13.000 a 15.500 metros de profundidade, com um ambiente quente e repleto de mudanças térmicas, onde apenas criaturas que conseguem se esconder bem e resistir ao calor conseguem sobreviver. Mas vale notar que o local é repleto por cristais e estruturas que parecem fossilizadas, dando um ar de lugar esquecido pelo tempo, ou simplesmente parado por ter um clima meio desértico, por assim dizer. E é nesse cenário extremo que os eventos da camada vão começar a se desenrolar. Enfim, a loirinha fica maravilhada com cada detalhe desse lugar. No entanto, continua desastrada como sempre, porque... Toma cuidado, garota. Desculpa. Se a gente reparar bem, dá pra perceber que o buraco onde a Ariko cai é uma armadilha bem profunda, parecida com um grande poço sem fundo. Ou seja, se a menina caísse ali sozinha, ela ia de F. Ainda bem que o Ureg tava lá pra manter a loirinha viva, né? Porque senão... Enfim, após esse susto, Ariko comenta que, a partir desse ponto, não há mais relatos da Laiza para guiá-los. E ela só tem algumas dicas de culinária da mãe referentes à sexta camada. Por fim, o time Iriko se divide em funções. O Ureg fica responsável pela retaguarda, a Nanati vai na frente para verificar o campo de força, para garantir que nem ela, nem a capitã vire purê de maldição, né? Óbvio. E a Ariko fica encarregada de guiar o caminho deles, para que tudo ocorra bem e eles consigam sobreviver nesse lugar
deveras hostil, eu diria. Andando devagar pela sexta camada, podemos ver uma das criaturas mais perigosas que cercam este lugar. Os Ryunzai, ou na tradução literal, dragões turbinídeos. São seres extremamente territorialistas que vagam por esse ambiente amaldiçoado e vazio. Ele mede cerca de 22 a 30 metros de altura, com base nas proporções comparadas entre Ariko e Ureg. E o próprio autor já mencionou que eles têm um porte de um grande dinossauro. E caso você encontre essa criatura, afaste-se imediatamente e não tente lutar de forma alguma, pois ela se torna extremamente agressiva quando alguém invade seu território. Seu corpo é feito de um material altamente resistente e em combate ele pode endurecer as pernas a ponto de destruir ou ferir qualquer inimigo que o desafie. Mesmo contra criaturas pequenas, tem uma precisão absurda e é conhecido por prever os movimentos dos adversários. E mesmo quando é atingido, suas escamas velhas se soltam e elas são explosivas e venenosas. Ou seja, se o inimigo encostar nele, ainda assim vai tomar um dano equivalente, ou até pior. Além dessa defesa bizarra, o Ryunzai ainda consegue expelir do corpo como um tiro um líquido viscoso que explode ao atingir qualquer superfície, causando danos ao ambiente. Ele usa essa tática principalmente como forma de intimidação contra ameaças. Vale lembrar também que os dragões turbinídeos são imunes à maldição do abismo, ou seja, não sentem os efeitos do lugar, o que faz com que sobrevivam até nas camadas mais profundas e perigosas. E não é só isso, eles têm uma resistência absurda, conseguem se regenerar e são praticamente imortais. Ou seja, mesmo se você atacar, a chance de derrubar um bicho desses é bem baixa. Seguindo pelo tour deles pela sexta camada, eles encontram essas pequenas criaturas que são semelhantes a lagartos misturados com um sapo que andam bípedes. Eles se chamam Mizoujaku. E de acordo com o relato de Liza, essas criaturas vivem perto de geotermas, o que o grupo estranha por não ter nenhuma ali, né? E a última anotação do log dela é que os ovos dessas criaturas são muito deliciosos. E eles então pegam ovos prestes a chocar. Enquanto eles assaltam o ninho, Nanati percebe que algo está brilhando fora dessa caverninha. Uma grande bolha de fogo gigante se formando. E por fim, o grupo todo observa pasmo o desastre natural acontecendo e as tais geotermas citadas por Liza. E então, a grande bolha de fogo explode, liberando um líquido corrosivo que libera um gás venenoso. E Ariko quase foi de F, mais uma vez. E infelizmente o Ureg salva ela, né? E a Nanati faz o favor de tampar o nariz da menina para ela não respirar o gás produzido por esse líquido. E sem tempo de descansar, a geoterma erupciona várias vezes, formando bolhas que eventualmente irão explodir. Por isso, eles fogem com os ovos em meio à chuva de fogo da sexta camada. Depois desse pequeno contratempo, para não dizer que quase foi uma seleção natural da sexta camada, o grupo finalmente prepara o lanche. Chega o momento culinária do vídeo. O prato principal começa com a primeira etapa: abrir o ovo depois de cozido. E claro, quem vai testar se tem veneno? O Ureg. Ele manda pra dentro esse quase filhote, que ainda tá tendo espasmos. Sim, mesmo depois de muito tempo cozinhando, os músculos da criatura ainda têm reflexo, o que gera espasmos na boca do Ureg. Curiosamente, ela é resistente ao calor. Deve dar uma sensação parecida com comer polvo, né? Já que os tentáculos se movem, não? É só uma opinião, é claro. Agora que foi confirmado que esse bicho não é venenoso, eles seguem para a parte final. Acrescentam a barrinha de energia dos exploradores na mistura, jogam mais uns temperos e tá pronto! O prato principal, essa coisa de aparência suspeita, é chamada de ovo frito de Mizoujaku. Quase um choque visual. E agora vem a hora do teste. E a Nanati gostou, portanto, o ovo cozido de Mizoujaku está aprovado. Então, meu amigo, topas um ovo frito de um bicho meio sapo que estava prestes a nascer e ainda tem espasmos musculares? Se até a Felpuda provou, com certeza você vai curtir também. Enfim, em meio à refeição, Ariko começa a citar personagens do passado, como Nachi, Shigi, Kiwi e Jiryu, além de contar um pouco sobre a sua vida na superfície para Nanati, já que a Nerehate não conhece nada sobre a cidade de Urti, muito menos sobre o orfanato de Belcheiro. No meio desses pensamentos, a loirinha começa a demonstrar preocupação e se pergunta se eles estão bem. A Nanati responde então: Bom, mesmo se preocupando, não tem mais como revê-los.
Mas, estando no abismo, os exploradores estão todos ligados. Pelo menos, os que tratei sempre diziam a mesma coisa. Que você não manda uma carta? Ainda tenho pelo menos um balão mensageiro guardado. É isso! Vou enviar uma carta. Afinal, estamos na 6ª camada e temos que mostrar os feitos da equipe Rico. E sim, o nome é clichê. Até a Nanati concorda. Mas o time Rico foi aceito porque a loirinha não tinha ideia melhor mesmo. Continuando, Reg e Rico escrevem a carta pro pessoal, enquanto a Felpuda faz um desenho deles. E sem dúvida, isso ficou muito lindo, velho. Olha esse desenho, ó. Style. O Reg até pergunta se não tem problema eles verem como ela é. E a Nanati já responde, né? Qual é, robozinho? Ninguém seria capaz de vir atrás de mim na 6ª camada? Relaxa. Agora, com todas as preparações feitas, colocando óleo para espantar aves e insetos no pacote, eles lançam um balão com a esperança de que ele consiga subir até a primeira camada. Ou pelo menos chegar em algum lugar lá em cima para ser encontrado. E assim, esse belo balão vai. Olha que lindo, ele subindo. Pelo visto o óleo não serviu para espantar o mosquitão da dengue da 6ª camada. Me senti broxada ao ver essa cena. Foi uma bela quebra de expectativa que falam. Enfim, depois desse banho de água fria, o grupo decide tirar um cochilo. Enquanto isso, uma figura misteriosa os observa das sombras. Passa um tempinho de soneca e a Nanati é a primeira a acordar. Ela aproveita para puxar de volta a cauda dela, que o Reg estava cheirando enquanto dormia. Sério, esse robô tem alguma coisa com cheiros, porque ele cheira bastante, viu? Mas deixando esse momento fofo de lado, a Felpuda logo percebe algo estranho no ar. Então alguma criatura passou por ali, pegou o desenho que estava no balão da Rico e fez umas marcações estranhas. Olhando de primeira, passa uma vibe meio ameaçadora, mas mais pra frente a gente vai ver que não é bem assim. No desenho, a Rico foi marcada com um símbolo que cobre todo o corpo dela, e o formato lembra o de uma silhueta humana. Já a Nanati levou só um risco na cabeça, e curiosamente o Reg não tem nenhuma marcação. E agora começa a ficar tenso, porque a Rico acorda e percebe que a Prushka sumiu. Ou seja, alguém conseguiu sequestrar o apito branco dela e ainda passou direto pelas defesas naturais do grupo. O braço do Reg, que funciona como um verdadeiro sensor de inimigos. E também a percepção da Nati, que não notou nada. Então, seja lá quem for, conseguiu se esgueirar por tudo sem ser notado. A partir de agora, ele segue um cheiro do que foi usado para pintar o desenho, que é algo semelhante à gordura. E a missão principal é recuperar a Prushka. Usando o cheiro da tinta usada para rabiscar os desenhos, o grupo encontra corpos de pequenos animais que estão com o rabo costurado. Tirando a costura, o Reg cheirando tem fios de cabelo da Rico e pelos da Nanati. E a esquisitice só aumenta, rapaz. Perto dos corpos, eles encontram grandes pegadas, indicando que o ser que fez isso estava por ali e saiu rapidamente. Seguindo os rastros, chegam a uma grande estrutura. No primeiro momento, o Reg observa o local e comenta que aquilo parece um cadáver de algum ser vivo. Sem muitas opções e com as pegadas levando até lá, eles decidem seguir em direção à entrada da estrutura. E antes deles seguirem caminho para lá, a Nanati observa o símbolo que é exatamente o mesmo que estava no desenho da Rico. Ou seja, essa escrita deve ter algo bem importante, já que está marcada bem no portão da estrutura, na entradinha. Então o grupo atravessa a ponte que liga até o local. A Felpuda improvisa uma tocha, né? Porque a fumaça consegue espantar a maioria das criaturas que querem fazer um lanchinho com eles, eu diria. Enquanto caminham, o Reg começa a escutar vozes, mas decide ignorar totalmente, já que ficar parado ali seria bem perigoso, né? Finalmente eles chegam na entrada, que tem um ar bem bizarro, com ossos pendurados e pedaços de cadáveres. Além desse fator esquisito, a Nanati comenta que a fumaça ou a maldição do abismo não penetra nesse lugar. Portanto, a estrutura é de certa forma uma zona segura, onde eles podem subir ou descer sem restrições, porque a presença da maldição do abismo é impedida aí, tá ligado? Tem uma barreira formada nesse lugar. Sem enrolar então, o Reg se oferece para entrar primeiro, e temos o momento do robô mais medroso da história. Então, é minha vez, deixa eu ir. Desculpa por isso, mesmo que você se assuste facilmente. Enquanto isso, o Gotmania reflete consigo mesmo. Se dependermos desse robô, não vamos sair do lugar. Dá licença, bro! E aí, já entrei! Enfim,
Depois de muita luta, eles entram no local. Ao atravessar a zona escura da entrada, a Nanati finalmente abre o caminho, revelando um grande vilarejo formado por criaturas bem estranhas. Esse lugar é conhecido como Vila dos Nerereides, um local habitado exclusivamente por seres transfigurados como a própria Nanati. Esses Nereides são seres que perderam totalmente a sua humanidade e ficaram com essas formas bizarras, né? Alguns têm um visual até fofinho, mas outros ficaram com aparências bem macabras, para dizer o mínimo, né? Mas vale lembrar que essas criaturas não se transformaram em Nereides da mesma forma que a Felpuda. A história deles é bem diferente e isso vai importar bastante daqui para frente. E o primeiro a se apresentar é essa criatura aí. E o Reg já fica bem assustado quando encontrou esse bicho, que ele faz um som de boneco toda vez que anda. E já ficou nervosinho, eu diria. O que é você? Não sabemos o que é. Fique calmo, Reg. Hadima, vocês também são exploradores? Mil perdões. Muito prazer. Sou Magicádia. Fico feliz que tenham chegado até aqui. Ei, foi você? Você roubou a Brusca, o meu apito branco! Roubou? Hadima, a pedra está sendo tratada por um especialista. Venham. Que? Espera, tá indo aonde? E assim, sem opção, as crianças seguem esse ser bem educado, cujo corpo parece de um boneco. De início, Magicádia fala a língua nativa de lá, com um pequeno grupo, mas ao perceber a linguagem da superfície, decide mostrar que entende e passa a falar a língua deles. É bem seleto, na realidade, o grupo de Nereid que compreende o que o grupo da Ariko fala. Ainda assim, o uso de uma linguagem diferente trouxe um peso especial e significados profundos para algumas palavras criadas nessa temporada. Eu diria que ficou muito massa, velho. Enquanto segue Magicádia, muitos Nereids observam o grupo com olhares curiosos. Ao chegarem a uma subida, Ariko já sente um medo de ser afetada pela maldição, mas a Nanati a tranquiliza, dizendo que a vila parece impedir que ela atue ali. Ainda assim, dá um aviso extra pro Reg, que ele fique atento aos sentidos, pois nessa estrutura ela não consegue prever os movimentos da maldição. E seguindo o caminho, eles percebem que esses Nereids são muito diferentes e incomuns, pois é possível notar traços de inteligência e consciência em suas ações. Nanati, então, em primeiro momento, comenta que é importante entender o que esses seres são, para eles poderem seguir em frente. E de fato, isso será essencial mais pra frente. Clássica Nanati andando com foreshadow, né, cara? E finalmente eles chegam no destino, onde a Prusca está sendo de certa forma moldada e lapidada. De início eles acham que o Nerehit está destruindo o apito, mas Ariko sente que a pedra está tranquila e não está sentindo nenhuma aversão ao que a criatura está fazendo. E aqui vai mais um esclarecimento importante sobre os apitos brancos. Basicamente, eles precisam ser lapidados e moldados para atingirem a sua verdadeira forma. O formato da Prusca inicialmente é apenas a matéria-prima bruta, sem função específica, mas quando é transformada em um instrumento, que aqui é um apito, ela ganha sua função real. O portador consegue sentir a alma do indivíduo que se tornou o apito branco para ele e ainda pode desbloquear o potencial oculto das relíquias. Mais pra frente isso será mostrado com mais clareza. E agora o Magicádia ele foca em demonstrar a vila para o grupo, e no caminho há perguntas necessárias sobre a criatura. Sendo o primeiro a falar alguma coisa, Reg. Ei, você disse que se chamava Magicádia, não é? O que é você, afinal? Sou como esse ser cheiroso e fofo aí. Um Nerehit. Sério isso? Eu nem consigo distinguir se você é mesmo ser vivo ou não. O corpo de Magicádia é formado de cheiros, mas assim não tem como conversar. Este corpo é só um recipiente. O que vemos é que esses Nerehites perderam seu corpo original quase por completo, deixando para trás boa parte do que os tornava humanos. Restaram apenas cascas distorcidas, e muitos já nem lembram quem eram ou o que os tornava humanos de verdade. No caso do Magicádia, seu corpo atual não passa de um receptáculo artificial para que ele possa se locomover e se comunicar. Ele sonha em ter um corpo físico verdadeiro, já que sua forma atual é frágil e incompleta. Enfim, ele leva o grupo para conhecer o mercado dessa vila e explica de forma geral como funciona a moeda de troca desse local, que se baseia no conceito de valor. Esse valor tão falado vai além da economia ou qualquer sistema monetário conhecido. O valor é algo simbólico, pode ser qualquer coisa que o ser considere extremamente preciosa e importante.
E, enquanto passeia pelas lojinhas, Rico encontra itens antigos de velhos exploradores e várias relíquias curiosas. Entre eles, o mais importante é um pedaço da carta de sua mãe. No entanto, ao tocá-lo, o vendedor já se irrita. E Magicka explica que não se deve colocar as mãos em itens de valor sem permissão. Na Vila dos Nerehate, as regras sobre o valor são levadas muito a sério. E mais adiante ficará ainda mais claro o quão rigoroso e peculiar é esse conceito. Então, Ariko pergunta de forma rápida para o Magicka sobre como comprar a carta da mãe dela então. Como posso comprar? Você pode comprar qualquer coisa. Basta trocar por um valor. Então, deixe-me ver o que eu tenho aqui. Não é isso. Falo de você mesma. Você é muito valiosa. Seus olhos, pele, gordura. Crianças humanas são as mais valiosas. Kaja quer se for uma inteira. Por favor, venda pra mim antes de vender aos outros. Não vou vender nada. Eu quero ir até o fundo do abismo. Kaja vai desistir. Roubar o valor de algo é o pior crime que existe. Como se pode ver, em geral, as trocas se baseiam no que você se importa com determinado item, no quanto você o ama e o valoriza. Pode ser uma parte de um ser vivo, um objeto querido como um urso de pelúcia ou qualquer outro símbolo do que é importante para alguém. E a moeda em si possui o desenho que estava na Ariko, ou seja, a loirinha tem um valor especial de acordo com os pensamentos do ser que desenhou sobre a imagem da garota. E isso sim é um fato bem intrigante. Continuando, as crianças ficam procurando mais informações sobre o funcionamento desse mercado esquisito, encontrando ratos eremitas, os adonis, roedores pequenos e curiosos que se escondem em estruturas como capacete de exploradores, mas em geral servem mais para serem fofinhos mesmo. Nesse mercadinho sempre há uma simbologia indicando se eles estão sendo vendidos como alimento ou como pet, e de acordo com o bonecão Magicka, nenhum dos dois e ambos ao mesmo tempo. Eu sei, é de queimar os neurônios para tentar entender o conceito, mas levaremos essa resposta como um talvez ou qualquer coisa do tipo. O que podemos levar em conta é que esse vendedor que se chama Embelite, ele dará o valor para esses pequenos animais por rastejarem pelo corpo dele, e os animais que sobram desse processo, ele os utiliza para troca. De acordo com Magicka, ele já trocou vários desses roedores como receptáculos, já que ele precisa mudar de recipiente sempre que o corpo usado se perde e se torna inútil para ele. E uma coisa importante dita pelo mesmo é que os Nerehate possuem corpos moldados pelos seus desejos. Ou seja, a forma que essas criaturas adquiriram refletem os desejos que eles tinham antigamente. Algo dentro do seu subconsciente, o desejo mais profundo. Por isso que eles têm essas formas bizarras. Por exemplo, Sabata é um ser que valoriza criar tubos que atravessam seu corpo. Mesh que valoriza despedaçar os corpos dos outros. Em geral, todos tinham ambições quando desafiaram o abismo, mas algo fez com que eles decidissem abandonar tudo e se tornaram seus desejos mais profundos. Mesmo que por muitas vezes esses desejos sejam questionáveis, como despedaçar os corpos de outros. E esse tipo de Nerehate, como Magicka, recebeu o corpo que desejava e é protegido pela vila. No entanto, não podem sair de lá. Já Nanati vem de um antigo local de rituais, sendo um ser que possui uma vida. E Kaja comenta que ela deve ter sido protegida por um desejo muito forte. Após isso, um bando de Nerehate cerca o grupo. Tem um momento fofo com o Menya pulando em cima de um desfigurado que fala constantemente "Má". Entretanto, esse momento cult se perde quando pegam o Menya e o apertam tanto que parte dos seus órgãos sai pra fora e o bichinho fica largado no chão. Ariko corre desesperada pra ver a situação do companheiro, que está todo arregaçado. Coitado. Pelo menos a Nanati cuida dele e vai percebendo o quanto o corpinho da criatura tem ossos molinhos e é bem maleável. Ela coloca os olhos dele de volta, né? Tá todo esbugalhado. Recoloca a bolsinha de ar que ele tem. E assim, o petzinho fica novinho em folha, mas com o rabinho inchado. Então, depois de tudo se acalmar, Kaja aparece. Kefu, qual o valor disso? O quê? O Menya não é uma coisa pra ser vendida! O valor é tão alto ao ponto de não saber quanto. Isso mesmo! E quando ela termina essa frase, isso indica que a balança de valores da vila vai começar.
Como Kadia falou anteriormente, tocar ou infligir danos a algo de valor para alguém é o pior crime a ser cometido nesse local. Seres que agem como detentores das leis da vila, semelhantes a grandes sombras, perseguem o ser que fala mal o tempo inteiro e retiram tudo que ele possui de valor, até equilibrar o dano que ele causou ao Mania. O ser que tem um valor inestimável para Rico. Ele perde tudo, até mesmo seu ursinho que tanto amava. E a criatura fica chorando pela perda. E após isso ele não possui mais nada de valor, pois a vila tomou tudo. Rico por si só pede para que Kaja ajude a parar com isso. Mas ele fala: a proteção da vila é poderosa. Kadia não pode fazer nada. Ou o valor disso aí é tão baixo que não precisava fazer a balança de valores. Não é isso, mas não precisava de tanta violência. Dito isso, eles arrancam basicamente tudo do mar, até mesmo partes de seu corpo para compensar o dano causado ao Mania. Nanati até questiona, porque literalmente uma pessoa roubou a Prushka e nada aconteceu com ela. Então Kaja explica que deve ter sido um ser fora da vila que causou isso, por isso que não sofreu nenhuma consequência pelo seu feito. Após o massacre do mar, Rico recebe as moedinhas da vila, o chamado valor. Essas moedas lembram os botões grandes de roupa, se reparar bem. E mesmo que ela jogue essa coisinha fora, essas moedinhas se ligaram a Rico. Ou seja, ela pode simplesmente invocar na vila isso aí. Além disso, de acordo com o bonecão mais de Kaja, eles agora podem conseguir comida e abrigo. E também nenhum Netherite tentará mexer com o grupo, já que eles perceberam o alto valor que esse pessoalzinho novo tem. E por fim, mais de Kaja se despede e vai embora. Então, sem enrolação, a menina pede informação de onde fica a pousada, usando algumas palavrinhas que ela aprendeu com mais de Kaja, se comunicando com os Netherite de uma forma bem básica. Após isso, eles chegam na pousada, né? Pegaram a informação e já chegaram. Eles pagam o dono da pousada, que parece estar sempre com sono, e finalmente chegam ao quarto 5 estrelas da vila dos Netherite. Uma cama que parece feita de pedra, mas é surpreendentemente fofinha. Um banheiro luxuoso, onde um funcionário da pousada trabalha incansavelmente para garantir que você saia limpinho após usar a privada, com muitos insetos para provar o quão limpinho está. E um almoço digno de hotel de alta classe. Uma sopa que parece feita com água de esgoto e qualquer coisa encontrada por ali. Como de praxe, o prato tem bastante inseto e ele se chama Kubikiasu. Que pousada maravilhosa, não é? Nanati então é a primeira a provar essa iguaria aí. E Rico também come, mas só o Reg faz um comentário cirúrgico. Ei, olha essa cor e todos esses insetos em volta. Não tem problema comer essa parada, não? Reg, já vimos que as aparências enganam. Tá tudo bem. É raro algo que tenha gosto melhor do que a comida que a Nanati prepara. Além disso, comer isso é uma das oportunidades que o abismo oferece. Não podemos desperdiçar. 1 hour later. Eu avisei que isso não daria certo. Depois reclamam por eu ser cauteloso. Eu preciso de um banheiro. Ela vai passar metade do dia lá. Já vi esse tipo de cena várias vezes no orfanato. Então eles decidem deixar a loirinha quieta e vão procurar algo pra fazer. E é nesse momento que ocorre um tremor. De acordo com mais de Kaja, trata-se de Faputa tentando entrar na vila. Um ser constantemente irritado, imortal e a própria personificação do valor. Capaz de ir a qualquer lugar. Reg então decide verificar esse tumulto por conta própria para obter mais informações sobre a Faputa. E a Nanati resolve ficar na vila para conseguir mantimentos e medicamentos para o Mania e ajudar a Rico a se recuperar. E a líder do grupo morre no banheiro por causa da comida. E assim temos a divisão do arco. O Reg tem a função de descobrir o mundo fora da vila, a Nanati é de obter informações sobre a sociedade dos Netherrites, e a Rico é mergulhar na lore oculta e sombria de como a vila foi formada, mesmo começando a sua missão no banheiro. Nanati vai com mais de Kaja pegar algumas frutinhas e água potável, enquanto o Reg se enfia na multidão, atravessa a aglomeração e sai da vila. Durante esse momento, Nanati pergunta sobre o tal ser misterioso. Aliás, bonecão, quem é essa tal de Faputa? Hadimar, como é mesmo na língua comum? Faputa. Seria uma mulher de alta posição social? Uma princesa, então? Isso, princesa.
Princesa dos Nerereides. Reg encontra um dos seres mais importantes para relembrar o seu passado. Uma garota de 4 braços? Seu corpo é quente, cheira a luz do sol. É um Nereide, mas é como a Nanati. Tem uma aparência bem definida. Você, o que houve com seu braço? Alguém machucou você, Sosso? Reg! Reg? O que foi, Sosso? Quem é você? Foi você quem deixou aquele bilhete? E em meio a toda essa comoção, sem tempo para responder, o guardião robô que acompanha a princesa avisa que muitos Nerehites estão os observando. Então a garota sequestra o Reg, transformando-se em uma bolinha de pelos e foge da vila com o robozão. Enquanto o sequestro do Reg acontece pela princesinha, a Nanati percebe que o comunicador foi desativado e torce para que o Reg não faça nenhuma besteira. E em seguida, Cardia pede para que a Nanati cite o que ela considera valioso, pois isso é necessário para realizar as trocas no mercado da vila. Então, o bonecão pergunta: Miu, o que tem valor para você? Para mim, bem, Amit, Hadimite? Sim, Amit, a Rico e o Reg. Entendo muito bem. Cheira muito bem. Cardia também quer. Me surpreendi por Nanati saber disso. Está sendo usado por Belaf, dos 3 sábios. Mite, uma quente massa de maldição deixada pelo homem de máscara. Quem? Deixou o que aqui? O anime faz um corte repentino e mostra a situação atual do Reg, que está no esconderijo de Faputa, um pouco distante da vila dos Nerehites. Faputa tenta insistentemente fazê-lo lembrar do passado que tiveram juntos. O que foi que aconteceu com você? Esqueceu daqui, Sosso? Sinto muito te responder sua pergunta com outra, mas... Qual é a sua relação comigo? Sinto que já te vi antes, mas... perdi as memórias dessa época. Sério, quero saber o que eu sou. Se você sabe, me diga! A garota começa a examiná-lo, para confirmar se é ele mesmo, o ser que ela tanto conhecia. Cheira sua capa, analisa o capacete e observa o seu braço amputado e comenta: Você pertence à Faputa. Quem fez isso? Ela também nota o ferimento no umbigo deixado pela luta contra o cientista. Mesmo com o Reg pedindo para que ela não mexa, ela encosta na parede e reabre a ferida para conferir até o sangue do moleque. E durante essa inspeção, Faputa pergunta qual é o Haku de Reg, a palavra que na língua dela significa o que alguém tem de maior valor. Reg, então incomodado pela abordagem invasiva dela, reage: Para com isso, pode ir parando aí, ou eu vou ficar todo esburacado antes mesmo de saber quem eu sou. E só pra você saber, se me conhece mesmo, não pode ser pelo nome Reg. Foi a Rico que me deu esse nome na superfície. Não pode ser, Sosso. Você já era Reg antes também, Sosso. Parece que eu não vou conseguir nada útil vindo de você. Faputa não está mentindo. Reg então decide ir embora e fala que vai voltar para Nanati e a Rico, pois elas o aguardam. Faputa então menciona que ele é um robô e que, ao contrário delas, nunca mudará, sendo forçada a viver para ver o fim de suas amigas. Reg então responde firme: Vamos nós 3 até o fim, depois eu penso no que fazer. Enquanto ele se afasta, Faputa murmura em sua língua nativa, com raiva: Ego, cambuzaço. No contexto, a tradução indica que ela entendeu, mas ela está falando isso com um tom de raiva e irritada. Enquanto caminha, Reg encontra a torre do relógio, ponto de partida do seu time, e de repente surge um robô gigante, guardião da princesa. O garoto assustado pede que ele não ataque e foge imediatamente. Durante a sua caminhada pela 6ª camada, ele reflete sobre a princesa dos Nerehites. Faputa, a personificação do valor que nunca perecerá, não é? Ela realmente é linda. Mas o que o meu eu do passado fez com aquela garota? Um flash de memória vem à tona. A pergunta de Faputa sobre viver ao lado da criança humana, Rico. Ele se questiona sobre qual seria a resposta do Reg do passado. E se mesmo recuperando todas as memórias, ele conseguiria continuar vivendo do jeito que está agora. Perdido em pensamentos, Reg vê pétalas das flores de sorte eterna caindo do céu. Ele percebe que algo estranho está acontecendo no abismo. Essas flores são usadas tanto em funerais quanto em celebrações. Mas quando aparecem em grande quantidade, significam que muitos exploradores morreram, com placas trazendo seus nomes e a mensagem
mensagem de que suas almas retornaram ao abismo. Isso deixa o garoto profundamente intrigado sobre os mistérios cada vez maiores desse lugar. E aqui fica clara a função de cada um no time. Rico, a líder, travando uma batalha épica no toalete. Nanati mais uma vez encarando um dos seres mais importantes da sua vida. E Reg tentando desesperadamente voltar para a Vila dos Nereides e reencontrar o grupo. Entretanto, o que mais intriga é o passado de Reg e Faputa. Quais são os motivos para a princesa dizer que ele pertence a ela? Por que Ariko escolheu exatamente o mesmo nome que ele tinha antes de perder as memórias? Foi pura sorte ou havia alguma ligação entre eles antes dos acontecimentos da animação? Algo que reacendeu esse fator agora? Mas vamos parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. Prometo que o próximo vídeo vai sair mais rápido, porque eu tive uns imprevistos, tá bom? Me perdoem a demora, pessoal. Um agradecimento especial a todas as pessoas que viram o vídeo. Comentem e compartilhem se gostaram, por favor, vai me ajudar demais. E um agradecimento mais especial pra Tai. Essa garota é boa, dubla pra caraca! Agora sim, até a próxima, pessoal! Nos vemos no próximo vídeo. See ya!